Hoje nós vamos continuar os nossos vídeos sobre os padrões estruturais. E o tema de hoje será o Design Pattern Bridge. Bridge, em português, significa ponte, mas esse nome não é tão parecido com o que a gente vai ver hoje. Ponte lembra um pouco o adapter, né? Que ele cria ali uma ponte entre duas interfaces distintas. O bridge é um pouco diferente. Esse design pattern tem como propósito eliminar múltiplas heranças e reduzir a quantidade de classes existentes no seu projeto. Confuso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Imagina o seguinte, você tem uma classe, a classe maior, que seria a classe mãe, chamada T-exportador, que vai ser uma classe para exportar dados. Nesse caso aqui, a gente vai estar exportando dados de clientes e também a gente pode exportar dados de produtos. Mas a gente sabe que futuramente a gente pode precisar exportar dados de fornecedores, exportar dados de vendedores, enfim. Então, essa classe de clientes, como vocês podem ver, também geram uma nova herança, que seria T exportador cliente XLS, T exportador clientes HTML, que vai gerar, né, os dados nesses devidos formatos. Então eu tenho T exportador clientes XLS e T exportador clientes HTML que herdam de T exportador cliente, que também herda de T exportador. E a mesma coisa para T exportador produtos. Então você vê que eu vou criando aqui uma sequência de classes para poder fazer esse trâmite, né, de exportação de dados. Bom, não tem muito problema nisso, né? Na verdade tem sim. Porque você imagina o seguinte, se eu precisasse, por exemplo, também passar a exportar dados de fornecedores e, além disso, eu também preciso agora exportar no formato CSV. Então, olha como é que fica aqui, ó. Tá vendo? Agora, as minhas classes foram crescendo exponencialmente. Isso pode aumentar muito mais ainda. Quer dizer, se eu tiver que exportar em mais algum tipo de formato, um PDF, eu vou ter que criar uma classe exportador de, sei lá, de produtos PDF, de fornecedores PDF, de clientes PDF, de vendedores PDF, a mesma coisa para HTML, a mesma coisa para CSV, a mesma coisa para XLS. E aí, se eu tiver que agora passar a exportar dados de vendedores, aí eu vou ter que criar mais um montão de classes. Então, pensando nisso, esse padrão de projeto foi desenvolvido para poder eliminar essa quantidade toda de classes dentro de um projeto. Bom, para mostrar isso na prática, a gente vai desenvolver um sisteminha que vai pegar dados, que podem ser de produtos, de clientes, de fornecedores, de vendedores, e vai justamente fazer esse trâmite de exportar dados em formatos diferentes. Mas a gente não vai fazer nesse padrão aqui que a gente está vendo aqui na tela. A gente vai criar algumas interfaces abstratas e a gente vai fazer essa implementação utilizando o padrão de projeto Bridge. Se você se interessou por esse assunto, então pega o seu cafezinho e vem codar comigo. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber as notificações. E aqui na descrição eu vou colocar o link do artigo que eu utilizei para poder criar esse vídeo. Então chega de enrolação e vamos começar. Bem, para começar a gente vai criar uma nova aplicação PCL e nós vamos salvar esse projeto na nossa pastinha de Design Patterns. Eu vou chamar de Bridge. Bom, a unit principal vai se chamar View e o nosso projeto vai se chamar Bridge. Vou definir aqui o caption como Bridge. O nome dele vai se chamar frm main. Eu vou deixar ele como Screen Center. Então, beleza. Eu vou aproveitar os componentes visuais, né? Vou jogar aqui. E só para mostrar como é que vai ficar antes da gente começar, basicamente o sisteminha vai fazer o seguinte. Nós teremos essas opções, né? Teremos dois datasets, um para clientes, outro para produtos.
e cada um vai ter uma opção para exportar para XLS. Então vocês podem ver aqui que ele exporta para XLS, também exporta para HTML. Ó. Aqui, HTML. E a mesma coisa aqui para produtos. Então exporta para XLS e também para HTML. Tá aqui, ó. É isso aqui que a gente vai fazer. Vocês vão ver que todos os métodos que serão chamados aqui vão ser extremamente parecidos. Toda a lógica vai estar por trás de classes e algumas interfaces que nós vamos criar. Bem, vamos começar. A primeira coisa que a gente fez aqui foi criar o nosso formulário principal e a única coisa que eu vou fazer, além de colocar os componentes visuais na tela, é aqui no nosso evento onCreate, eu vou inicializar os meus datasets. Então, caminho, aplicação do tipo string. Vou colocar aqui embaixo para ficar mais organizado. Fazer o seguinte: caminho, aplicação, vai receber extract file path, pegando aqui o nosso application.xname. E aí nós vamos inicializar o nosso client dataset de clientes.load from file com o nosso caminho aplicação mais clientes.xml. Isso aqui vai estar simulando um banco de dados de clientes e esse aqui vai estar simulando um banco de dados de produtos. Então, para isso funcionar, eu preciso colocar esses arquivos dentro da pasta da nossa aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl F9 para compilar a nossa aplicação e aí eu vou abrir a pasta da nossa aplicação para pegar, tá vendo? Eu vou pegar esses dois arquivos aqui, ó, e vou jogar dentro da nossa pasta da aplicação que a gente está fazendo agora. Então, vou dar um show no Explorer, vou abrir a pastinha onde é que o executável é gerado e vou colar aqui dentro os dois arquivos que vão simular o nosso banco de dados de produtos e clientes. Assim a gente não precisa criar um banco de dados, uma conexão, a gente ganha tempo. Então, beleza. Agora, depois que a gente fez isso, eu vou precisar criar a minha interface principal, que vai ser a nossa abstração máxima, né? A nossa interface e exportadora. Então, eu vou criar uma nova unit. Vou salvar essa nova unit com o nome de pattern.abstraction. Então, aqui nós vamos colocar que essa interface vai chamar iExportador e ela vai disponibilizar uma procedure chamada exportar dados, que vai receber como parâmetro uma olivariante e vai ser os dados do nosso cliente dataset. Beleza? Agora a gente vai implementar a interface referente aos formatos que a gente vai trabalhar. Então, vou criar uma nova interface e nessa unit vamos ter o nome de pattern.implementor. Vamos ter aqui type formato do tipo interface e vai disponibilizar 4 métodos. O primeiro vai ser pular linha. Então, a gente vai ter que implementar todos esses métodos lá nas classes de cada formato. Próximo vai ser procedure, desenhar cabeçalho. Teremos a procedure exportar campo. E teremos a procedure salvar arquivo. E vai receber como parâmetro o nome do arquivo. Também string. Beleza. Já estão criadas as duas interfaces. Agora a gente precisa criar as classes que vão implementar essas interfaces. Vamos começar aqui com as classes que implementam iExportador. Vou criar uma nova unit. E essa unit aqui vai se chamar pattern.definedAbstraction.clients. Então, vamos lá, vamos começar. Type. Esse aqui vai ser o nosso T exportador de clientes.
Isso é uma classe que implementa o T, interface object, e o nosso iExportador. Vai ter uma seção privada, uma seção pública. Vou dar uses aqui na nossa interface iExportador. Aqui na nossa seção privada, nós teremos uma variável chamada formato, que vai ser do tipo iFormato, que é a nossa outra interface do formato. Então, ter uses nela. E teremos também uma outra procedure chamada escrever cabeçalho. Na nossa seção pública, nós teremos o constructor, que vai receber a injeção da dependência, que vai ser o formato, né? Que vai ser a nossa interface. Então, a nossa classe de cliente, ela vai receber uma interface do formato, que pode ser XLS, pode ser PDF, pode ser CSV. E aí, a nossa classe vai saber como que vai trabalhar, né? Tudo isso vai estar implementado dentro das classes que a gente vai implementar logo mais, referentes aos formatos. Né? Então, vamos lá. Aqui a última vai ser exportar dados. Serve uma constante do tipo dados, folha, variante. Bom, essa última procedure aqui é uma procedure referente a essa classe aqui. Então, toda vez que a gente implementa uma interface, a gente tem que implementar todos os métodos dessa interface dentro da nossa classe. Então, por isso que a gente está declarando ela aqui. Então, vamos começar. Ctrl Shift C. No nosso create, a gente simplesmente vai inicializar a nossa variável formato com o parâmetro que foi passado aqui, a dependência que foi injetada aqui dentro. Agora a gente vai escrever o cabeçalho. Então, eu vou pegar aqui o formato, ponto, desenhar cabeçalho, e eu vou colocar os parâmetros. Código. O segundo vai ser nome. O terceiro vai ser cidade. Então, o cabeçalho para o cliente vai ter sempre esses três valores aqui no cabeçalho. Na primeira coluna teremos o código, na segunda teremos o nome, na terceira teremos a cidade. Bom, agora a gente vai implementar aqui o método exportar dados. E como é que vai ser isso? Primeiro eu vou criar uma variável que vai ter um client dataset. Depois a gente vai ter uma outra variável chamada nContador, que vai ser inteiro. Vamos dar uses aqui no nosso client dataset. Vou escrever o nosso cabeçalho. Vou instanciar o nosso client dataset aqui nessa variável. Lá no final eu vou destruir esse dataset, então try finally create and new dados, beleza. Agora vamos começar a implementar. Tem que dar o uses aqui no sysutils, ok, shift A, né? cds dados.data vai receber o parâmetro que foi enviado aqui. Tá? Vamos voltar lá para o início do nosso dataset dando um first. E agora a gente vai varrer o nosso dataset até o final. Aqui eu já vou colocar um next. Então, até o final do nosso dataset, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou formato, ponto, pular linha. Depois eu vou fazer um for entre todos os campos do meu dataset para poder escrever os valores dos campos. Primeiro vão ser os títulos dos campos e depois os valores dos campos. Então vamos lá. Aqui vai ser cds dados.fields.count. Tá? E aqui teremos formato.exportar campo cds dados.fields, que vai ser o nContador, e aqui ponto asString. Beleza? Aqui embaixo nós teremos a hora de salvar o arquivo, né? Então, formato, ponto, salvar arquivo, e o nome do arquivo vai ser cliente. Beleza. Está implementado aqui a nossa classe exportadora de clientes.
E a gente vai fazer a mesma coisa agora para produtos. E vai ser bem fácil. Então, File, New Unit. Vou salvar essa unit com o nome de Pattern, Refined Abstraction, Produtos. Ok? E aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou copiar tudo dessa classe aqui, ó, para cá. E aí eu venho aqui, uso esse recurso do Delphi, ó, clico aqui, e aí eu posso simplesmente modificar aqui, ó, o nome da classe para produtos e o Delphi já vai mudar em tudo. Beleza. Quais são as diferenças? Em vez de código, nome e cidade, nós teremos código, descrição e estoque. E aqui embaixo, em vez de clientes, teremos produtos. Bom, já está implementada a classe de produtos, né? Agora nós vamos fazer as classes referentes aos formatos, né? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a classe que implementa a interface de formato e essa classe vai tratar de exportar para HTML. Então, vou salvar e vou chamar essa classe de pattern.concrete implementor HTML. Type de formato HTML, que vai ser uma classe que implementa T, interface object e o nosso iFormato. Seção privada e seção pública. Vamos dar uses aqui para a gente poder ter acesso à nossa interface. Beleza. Dentro da nossa seção privada, nós vamos ter um string list com o nome de HTML, né? Então, vou ter que dar uses nele aqui também. Teremos também uma procedure chamada criar cabeçalho HTML. Na nossa seção pública, nós teremos um constructor create e teremos também um destructor destroy override. Beleza. E agora a gente vai ter todos os métodos aqui da nossa interface. Então, beleza. Vamos lá. Ctrl Shift C, vamos aqui no create. No nosso create a gente vai instanciar o objeto HTML com o nosso objeto TStringList. Criei. Agora a gente vai criar o cabeçalho HTML. O cabeçalho HTML basicamente vai ser o seguinte. Vou colar aqui e vou explicar. Nós teremos o início da tag HTML, depois a tag head, depois o estilo do HTML, né? Então a gente vai definir aqui o estilo para uma tabela, para as colunas, para as linhas, tá vendo? O head, o body, aí eu crio uma table e depois uma table row. Ou seja, aqui eu estou criando um arquivinho HTML, o próprio cabeçalho, né? Com algumas estilizações, né? Com a borda, a cor, o alinhamento, enfim. Esse método aqui eu já vou colocar logo no create, porque toda vez que eu criar, eu quero que eu já crie o sistema já crie um cabeçalho automaticamente. Agora a gente vai desenhar esse cabeçalho lá no nosso arquivo HTML. Então vamos lá. Para isso a gente vai fazer o seguinte: HTML add, vou usar aqui a função format. Essa função format vai receber dois parâmetros, sendo que o segundo parâmetro e para cá é aqui assim, né? Isso. O segundo parâmetro vai ser o parâmetro que a gente vai passar aqui, né? O título. Então, aqui nós vamos ter um string. Dentro desse string nós vamos ter o título, né? Da nossa célula, que vai ser o título daquele campo. Então, vamos lá, th. Aqui eu vou passar o nosso parâmetro string e aí eu fecho o nosso th. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisinha errada aqui. Passei, tal, título, beleza. Tá, eu vou ter que dar uses aqui para poder usar o format. Assis úteis. Foi. Bem, no meu destroy eu só vou destruir o objeto HTML. Free and new
HTML. Beleza, para não deixar nenhum memory leak. No exportar campo vai ser bem parecido com isso, mas em vez de TH vai ser o T dele. Beleza, e aqui vai ser valor. No nosso pular linha, nós vamos ter html.add e vamos passar aqui o nosso table row, né? Só que aqui, na verdade, vai ser o seguinte, eu vou estar fechando a linha. Então, eu vou fechar uma table row e vou abrir uma nova. Table row. Beleza. Fechei e abri uma nova. E agora, por fim, a gente vai implementar a procedura de salvar arquivo. Então, é uma variável. Vou até repetir aqui, ó. Caminho aplicação. Então, nós estamos aqui. O nome dela vai ser caminho aplicação do tipo string. Vou dar uses aqui no nosso struct file path e também no nosso VCL forms. Ok. Agora, a gente vai precisar de uma nova variável chamada nome completo, que vai ser o nome do nosso arquivo. E esse nome completo vai ser o seguinte, vai ser um format. Esse format vai ter, como sempre, 2 parâmetros, sendo que o primeiro parâmetro vai ser o caminho da aplicação e também o nome do arquivo. Então aqui, o primeiro parâmetro vai receber um string, outro string e depois o formato que vai ser .html. Beleza? Então, antes de criar o arquivo, eu vou simplesmente remover o arquivo da pasta, porque aí eu não vou ter o risco de criar um arquivo com o nome que já existe, né? Então, eu sempre vou remover ele antes. Então, vou executar esse método aqui, que é o tDeleteFile, que vai receber como parâmetro o nome do arquivo. Beleza. Continuando, agora a gente vai salvar. Save to file, nome completo. E aí a gente vai executar esse arquivo logo após a gente ter salvo ele. Eu vou usar para isso o shell execute. Shell execute. Vou ter que declarar aqui a unit dele, que é o shell API. Beleza. Shell execute vai receber alguns parâmetros. Entre eles vai ser o handle. Bom, vou colocar aqui todos os parâmetros. Nome completo. New. E por último, SW show normal. Beleza. Tem que dar aqui o uses para poder utilizar essa constante que vai estar dentro da nossa classe Windows. Foi. Então a gente já implementou a nossa classe concreta do formato HTML. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa para a classe que vai implementar o nosso formato XLS. Então vamos lá, criar uma nova classe, file new unit, e vou salvar com o nome de pattern.concrete implemento XLS. Type e formato XLS vai ser uma classe que vai implementar Faced Object também formato. Seção privada, seção pública. Bem, na nossa seção, primeiro vamos declarar aqui a nossa interface aqui na uses. Na seção privada nós teremos uma linha, teremos uma coluna, uma variável coluna, também do tipo inteiro, e nós vamos ter um objeto chamado Excel, que vai ser do tipo tExcelApplication. Para poder usar essa classe aqui, eu tenho que dar uses aqui na unit Excel XP. Beleza, foi. Agora vamos declarar aqui também mais um método que vai se chamar criar aplicação Excel. Beleza. Bem, aqui na seção pública, nós vamos ter um construtor, nós vamos ter um destrutor, override, beleza, e nós vamos ter todos os métodos dessa nossa interface.
Então, opa. Aqui. Foi. Agora vamos lá. Vamos para o nosso Create. Ctrl Shift C. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou implementar essa criar aplicação Excel aqui. Então, vou instanciar o objeto, né? Excel vai receber um T. Excel application.create. Aí eu vou dar um excel.connect. excel.workbooks.add. O template vai ser o XL. WBA T worksheet. Segundo parâmetro 0. Depois eu vou colocar visível para a gente poder ver o Excel sendo gerado na planilha 0. Beleza. Bem, já fiz a criação, vamos destruir agora lá no nosso destructor. Então, excel.disconnect, depois eu dou um free and new. Beleza. Vou ter que dar use aqui nas sysúteis. Ok. Agora, no nosso create, eu vou primeiro chamar essa criar aplicação Excel. E depois eu vou inicializar as nossas variáveis. Linha igual a 1. Coluna igual a 1. Foi. Agora a gente vai desenhar o cabeçalho. Para a gente desenhar o cabeçalho, a gente precisa saber em quais células que a gente vai desenhar esse cabeçalho. Então, como são 3 colunas, né? Que vai ser, no caso, o nome, vamos lá. No caso, para os produtos, a gente vai ter código, descrição, estoque, são 3 colunas, né? Então, a gente vai desenhar o nosso cabeçalho na coluna A1, na célula, no caso, né? A1, A2 e A3. Ou seria, na verdade, A1, B1 e B... Não, na verdade é A1, A2 e A3. São as 3 primeiras colunas da primeira linha. Então vamos lá, desenhar cabeçalho. Como é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou criar uma variável chamada célula, do tipo string. E essa célula, ela vai receber o seguinte, vai ser um char. Eu vou passar aqui como parâmetro 64 mais coluna. Por quê? Vou explicar, vamos lá. Int to string, linha. Olha só que interessante. Essa função aqui, char, ela vai receber como parâmetro um número e vai retornar um caractere. Então, se eu tenho 64 mais coluna, e a coluna começa com 1, 64 mais 1 é igual a 65. E o 65 representa o caractere A maiúsculo. Então, nós teremos aqui A mais, eu estou concatenando, é tudo um string, o número. E o número que seria 1, porque é a primeira linha, né? Então, aqui eu tenho A1. Se a coluna fosse número 2, então aqui seria 64 mais 2, que daria 66, que representa o caractere B. Então, aqui seria B1, e assim vai. Então, a gente vai fazer a nossa célula dessa maneira aqui. O que eu vou pegar aqui? Um excel.range. O range que eu vou pegar vai ser o célula e célula, ou seja, vai da coluna A1 até A1, B2 até B2, e assim vai. Então, no meu título, eu simplesmente vou colocar como fonte.bold, né? Eu vou colocar em negrito. E também no meu range, vou definir qual é o meu título, né? E onde que eu vou pegar esse meu título? No parâmetro, lá em cima. Aqui, ó, título. E aí, feito isso, eu incremento a coluna. Inc coluna. Aí a coluna vai ser a próxima, que no caso seria o número 2. Bom, beleza. Já desenhei o cabeçalho, agora a gente vai começar a exportar os campos. Para exportar os campos, que seriam os valores, né? Vai ser bem parecido. A célula vai ser parecido. Só que aqui eu vou ter um excel.range célula ponto e 2 vai receber o meu parâmetro valor. E aí eu vou incrementar a coluna. Beleza.
Agora a gente vai fazer o pular linha. Pular linha, de cara, eu já incremento aqui a nossa variável linha. A coluna vai voltar para o 1. Eu vou dar um autofit aqui nas nossas colunas. Columns.autofit. Só para poder ajustar o tamanho das colunas. E agora a gente vai implementar o método salvar arquivo. Então, salvar arquivo. A gente vai pegar esse mesmo pedacinho aqui inicial, porque isso aqui vai se repetir. Então, ó, as variáveis, ele vai deletar o arquivo. Em vez de ser HTML aqui, vai ser XLS. Vou ter que dar use aqui no extract file path, que é o sysutils, e o VCL forms também. Foi. Bom, já deletou. Agora a gente simplesmente vai salvar o arquivo. E para isso, eu vou usar o excel.active workbook.save as. E aí eu vou passar todos esses parâmetros aqui. Vamos lá. Primeiro parâmetro, nome completo, que é o nome do arquivo. Segundo é o formato do arquivo. Vai ser o formato normal, XL normal. O terceiro vai ser o password, que não vai ter password nenhum. Então vou colocar empty string. O quarto vai ter o password para escrever, então também não vai ter empty string. O quinto, read only, não, vai ser falso. O sexto, criar backup, não, também falso. Access mode, vou colocar XL no change. Próximo. Resolução de conflito, vou deixar a critério do usuário, então vai ser user resolution. Próximo. Add to MRU, vou deixar como false. Text code page, vou deixar como empty param. O último aqui também, text visual layout, empty param também. E as últimas duas, local 0 e o ID 0 também. Para usar o empty param, eu tenho que dar uma usage na nossa classe variantes. Então, foi. Beleza, está implementado a nossa classe, que vai ser a formato XLS, que implementa a nossa interface formato. Agora a gente vai começar a usar isso tudo aqui. Então vamos lá para a nossa view. O que nós teremos aqui? Na nossa view, a gente vai começar pelo botão exportar XLS dos clientes. Então olha o que a gente vai fazer. Eu vou criar uma variável chamada exportador, que vai ser do tipo, vai ser uma interface do tipo iExportador. Vou dar uses nela. Exportador. Vou Shift A, ok. Nosso exportador vai receber o T exportador clientes.create. Tem que dar uses aqui no T exportador cliente também. E eu vou passar como parâmetro o formato, que vai ser o T formato xls.create. Também tem que dar uses aqui no T formato xls. Foi. Agora vamos dar um try, finally. Aqui de cara, no final eu já coloco como new, que eu já vou ter terminado de utilizar aqui. Então vamos lá, exportador.exportar dados, e aí eu vou passar como parâmetro o nosso client dataset de clientes, client dataset cliente.data. Então foi. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o formato HTML. Joguei aqui, vou mudar aqui para HTML e vou dar uses aqui no HTML. Foi. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para os produtos. Cliquei duas vezes aqui. Então aqui vai ser XLS, aqui vai ser produtos. Então vou ter que dar uses e aqui vai ser produtos. Então vou copiar tudo isso aqui. E agora HTML de produtos. E aqui HTML e pronto. Ctrl F9. Vamos ver se vai dar algum erro. Nada. Vamos executar. F9. Bom, carregou os nossos clientes e os nossos produtos.
Vou executar aqui para exportar para XLS. Cliquei, ó, perfeito, exportou para XLS. Fechei, vamos tentar agora exportar para HTML. Cliquei e gerou aqui o nosso HTML. Maravilha, agora a gente vai ver o de produtos. Exportar para XLS. Cliquei, ó, exportou para XLS. Agora vamos ver o HTML. E tá aqui o HTML de produtos. Bem, então, agora vem aqui comigo. Esse tipo de padrão de projeto, ele vai te permitir diminuir drasticamente a quantidade de classes. Do jeito que está aqui agora, se eu precisar, por exemplo, agora trazer dados de fornecedores, então eu não vou mais precisar criar um monte de classes de exportar fornecedor XLS, exportar fornecedor PDF, exportar fornecedor CSV. E com isso eu acabo diminuindo a quantidade de classes, esse monte de heranças que a gente tem dentro dos nossos sistemas, né? Então o Bridge te dá essa facilidade, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é só. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.